E aí, pessoal, então vamos analisar agora as atividades do roteiro de atividades que vai ser enfiado essa semana, certo? É só um pincelamento, só para dar uma explicação rápida, mas vocês sabem que se tiverem alguma dúvida, pode estar me procurando no WhatsApp a hora que vocês tiverem necessidade, certo? Isso não quer dizer que eu vou responder na hora, mas está aberto para vocês estarem enviando. A primeira questão, ela vai trazer um texto que vai falar sobre a conferência de Bandung, certo? Não é o texto sobre a conferência, não é o texto da conferência, mas é sobre a conferência. E, entre outras coisas, ela vai falar sobre a necessidade que houve de se fazer essa conferência de Bandung, certo? Em 1955, onde asiáticos e africanos se uniram, identificando que eles haviam todo um processo de colonização semelhantes, que eles impunham muito sofrimento, muita exploração, e que por isso era necessário que eles somassem forças, se juntassem nessa conferência para lutar pela independência, certo? E nesse texto vai estar falando também que mesmo que nessa conferência não tivesse presente nenhum representante europeu, a presença europeia ele era muito forte, tá? Devido a toda a história de dominação, de influência, de exploração que aquele território sofria desses países europeus, certo? Fica a dica aí. Aí depois vem em si o documento que apresenta os 10 pontos principais da Conferência de Bandung. Então, a questão número 2A é para você fazer um resumo dele, né, apresentar e dizer quais são os principais pontos. Não é para você copiar ele inteiro, mas dizer o que ele mais está defendendo ali. E o terceiro, você vai escolher um desses 10 pontos para comentar sobre ele de forma mais detalhada, né, sempre ligando com todo o processo de dominação que a África e a Ásia havia sofrendo. E também traz dois fechamentos. Um sobre o processo de descolonização da África, onde está pedindo qual é o país colonizador, motivo de colonização, para falar um pouco sobre o que foi o apartheid, o principal líderes, né? O principal movimento desse processo e como acabou, certo? E um fechamento sobre o processo de descolonização da Índia, pedindo também o país colonizador, que é o mesmo, tá? Que é a Inglaterra, por que ele foi explorado, o principal líder, né, que é Mahatma Gandhi, de que forma eles resistiram àquela exploração, àquela dominação, como foi o desfecho, como que eles conseguiram a independência e sobre o assassinato de Gandhi. Tudo isso está lá no material de apoio que vai ser postado, certo? Terça-feira, naquele drive da escola. Depois vem uma questão falando sobre o processo de descolonização da África, certo? Para vocês analisarem com atenção 4 afirmativas, sendo 2 que estão corretas, certo? E por último, a gente tem um texto mais atual falando sobre os efeitos da epidemia do coronavírus na África, que está ali intensificando todo aquele processo de miséria, de sofrimento que muitos países da África sofrem, e que esse sofrimento, essa fome, não surgiu com o coronavírus, certo? O coronavírus intensificou, evidenciou, mas vem desde o processo de colonização que eles sofreram no século XX dos países europeus, tá? Qualquer outra dúvida, me procurem. Boa sorte, ótimo trabalho. Beijo no coração de vocês.